A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, trazendo para você mais uma curta mensagem. O tema dessa mensagem é afirmação versus convicção. Você acabou de ouvir o galo cantando. E o galo cantando lembra uma história bíblica, né? A história do apóstolo Pedro com Jesus. Nós sabemos que o apóstolo Pedro, que foi um dos homens que marcou a história e fez a história da igreja no nome de Jesus, teve um momento na sua vida, porque Pedro também era chamado de Simão. Olha o galo cantando a segunda vez. Simão quer dizer inconstante, né? E Jesus trocou o nome de Simão Barjonas para Pedro, quer dizer pedra, né? Pedrinha, aquele que também tem uma estrutura mais forte. Então a natureza de Pedro foi trocada. Ele deixou de ser um homem constante para ser um homem constante nos projetos de Deus. Então o tema dessa palavra é afirmação versus convicção. A Bíblia diz que Pedro afirmou para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. E Jesus falou: Pedro, em verdade te digo, essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E realmente o galo cantou e Pedro negou Jesus por 3 vezes. Nós sabemos então que há uma grande diferença entre afirmação e convicção. Jesus ensinou para os discípulos: orai e vigiai para que vocês não entrem em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então essa é a forma que Jesus ensinou para o apóstolo Pedro. Eles no momento ficaram sucumbidos diante da tristeza, dos problemas que eles estavam passando. Ele estava afirmando, mas ele não tinha convicção. Por quê? Porque ele nem orava e nem vigiava. Orar fala de se dedicar, de se consagrar, de buscar Deus de todo o seu coração, buscar o seu propósito com dedicação. E a vigilância fala de guardar o seu coração das coisas negativas, daquelas coisas que roubam a nossa fé, que roubam a nossa comunhão com Deus. O que tem roubado a sua comunhão com Deus? Às vezes pequenos pecados em nossas vidas, coisas pequenas que nós nem percebemos, muitas das vezes podem roubar a nossa convicção de Deus. E às vezes nós acabamos nos decepcionando na vida, até afirmamos muitas coisas, mas acabamos muitas das vezes não cumprindo aquilo que estamos afirmando, não porque não queremos, mas por causa das fraquezas, por falta de orar e vigiar. Então, tenha convicção, ou seja, saia do nível de afirmação para o nível de convicção, né? E você vai ter uma lembrança do galo cantando, não negativa, mas positiva. Pedro, quando ouvia os pregadores dizem por aí que quando Pedro ouvia algum galo cantando, ele já começava a chorar, porque ele lembrava daquele momento que ele decepcionou o Senhor. Mas ele foi curado, ele foi restaurado, ele deixou de ser um homem que apenas afirmava as coisas, né? E ele passou a ser um homem que o sol da justiça passou a brilhar na sua vida. Ele passou a ser um homem de oração e passou a ser um homem de vigilância. Muitas das vezes nós até buscamos a Deus, mas não vigiamos com aquelas coisas que roubam a nossa fé, aquelas coisas que não agradam ao Senhor. E aí vivemos uma vida inconstante. Essa é uma mensagem para a minha vida e também para a sua. Afirmação versus convicção. Que Deus te abençoe nessa curta mensagem.